Eu vi um rapaz andando todo. Falei, não, eu tenho que mudar o meu andado, eu tenho que mudar o falo. As pessoas me atacam. Por que Deus não te deu jeito de homem? Eu tenho jeito de homem, diabo. Tá repreendido. Por que Deus não te dá uma voz de homem? Deus tá me dando voz de homem todo dia. Querem de qualquer forma humilhar, pisotear, envergonhar. Querem de qualquer forma dizer não. Você não consegue, você não conseguiu. Vocês já pararam para pensar a dificuldade que muitas pessoas que vêm da homossexualidade têm como desafio ao se converter e ao entrar na igreja? E vamos usar como exemplo a vida do pastor Flávio Amaral, um grande amigo, já acompanha há muitos anos, e ele tem o Ministério Libertos por Deus, que ajuda pessoas que transicionaram a destransicionar e discipulando, acolhendo, e às vezes até conseguindo cirurgias para rapazes que se tornaram travestis ou trans e tiveram um encontro com Jesus, se arrependeram e decidiram viver novamente a sua forma biológica, né, como homem. E ao tomar essa decisão, a pessoa enfrenta grandes desafios, como propriamente o pastor falou aí. Porque quando uma pessoa se converte, tem uma experiência com Jesus, Jesus literalmente transforma o nosso eu de dentro para fora. Né? Então, existe muito caso de pessoas que viveu como homossexual, se converteu e até perdeu os trejeitos. Né? Só que a gente precisa entender que cada caso é um caso, e não que Deus não possa transformar todo mundo, mas eu quero trazer uma reflexão do porquê que alguns ainda acabam ficando com alguns trejeitos ainda mesmo depois de se converter. Porque eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu fui homossexual, drag queen, né? Enfim, eu tinha trejeitos, mas não sei, não me pergunte, de uma forma natural as coisas foram mudando na minha vida, né? E perdi muito dos trejeitos, enfim. Só que tem uma outra questão. Eu, Riquel, nunca tomei hormônio e nunca alterei o meu corpo, nunca tive esse propósito. Porém, para esses que alteraram e tomaram o hormônio e decidiram, né, ter uma expressão mais feminina, no momento que essa pessoa se converte e tenta voltar ao seu masculino, essa pessoa vai enfrentar alguns problemas, porque quando você adere traços femininos, alterando aquilo que você já tinha como masculino, muitas das vezes, ainda que você volte a tomar hormônio masculino, esses traços femininos às vezes vão ser irreversíveis. Você acabou alterando e tem coisas que não voltam a ser da mesma forma que antes, por exemplo. Porque muitos ali, quando já começam a tomar hormônio ali na puberdade, por média de 12 anos, você acaba bloqueando o desenvolvimento masculino e sobressaindo do feminino. Então aquilo não desenvolveu no corpo da pessoa as características masculinas, né? Então, quando o tempo passa, essa pessoa, sei lá, chega aos 30 anos, por exemplo, aí se converteu, decidiu voltar atrás e, né, viver como homem e buscar sua masculinidade. Ainda que tome hormônio, aquela parte do corpo que não houve um desenvolvimento com os traços masculinos e permanecer com a expressão de feminino, ainda que você tome hormônio, não vai desenvolver masculino. Você pode ir para uma academia, tentar pegar um corpo um pouco, né, mais trabalhado, malhado, só que ainda assim você ainda vai continuar com alguns traços femininos no corpo que a pessoa pode interpretar que você é uma pessoa afeminada por causa desses traços, entende? Então, assim como o pastor Flávio, muitos outros rapazes acabam sofrendo uma pressão por não conseguir ter as suas expressões masculinas ou suas ações masculinas, mas precisamos entender que há um contexto de vida na vida dessa pessoa. Muitos deles começaram ali aos 12, 13 anos de idade e chegaram, sei lá, aos seus 30 anos, andando com mulher, falando com mulher, tendo gíria como de mulher. E para essa pessoa buscar as suas expressões e atitudes masculinas, isso vai ser um processo. E nesse processo é quando as pessoas questionam o porquê que no processo de libertação dessa pessoa, essa pessoa ainda tem trejeitos, entende? E aí vamos entender um outro ponto. Existem pessoas, homens e meninas, que desde criança, meninas têm um jeito um pouco masculino e algumas crianças que às vezes têm um jeito um pouco feminino. Só que a gente precisa entender o seguinte, trejeitos não determinam identidade em alguém. Biologicamente é XX e XY, homem e mulher. Só depois do século XVIII que a gente vive um movimento de uma autodefinição sobre quem você é baseado naquilo que você sente em relação à sua sexualidade, entende? Ou se a pessoa apresenta ter trejeitos sendo do seu sexo oposto, né? Um menino que às vezes tem alguns jeitos de menina. Só que aí a gente precisa entender uma questão. Eu já conheci muitos homens que nunca foram homossexuais, casados, que têm filhos, que têm trejeitos e que já relatam que sofreu muito bullying na época da escola por causa desses trejeitos.
Então, o trejeito, ele não determina uma identidade em uma criança e nem um adulto. Isso pode ser por questões biológicas. Às vezes o filho tem alguns traços que lembram a mãe, né? Isso pode acontecer. E até a voz, às vezes, por algum motivo, pode ser um pouco mais fina. Só que isso não quer dizer que a pessoa seja homossexual ou que ela seria trans, por exemplo. Então imagina, às vezes, a pressão psicológica que muitas crianças passam por ter um trejeito, às vezes por familiares, por amigos, ou principalmente na escola, que aí entra o bullying também. Eu falo isso por experiência própria, por ter um jeito tranquilo, enfim, as pessoas ficavam repetindo que eu era homossexual pelo fato de eu estar apresentando algum tipo de aparência ou trejeito por causa disso. E aí chega uma hora que é tão repetitivo que até a criança começa a acreditar que é isso mesmo. E é nesses pontos que acontecem os abusos, por reprodução de outros rapazes mais velhos que consomem o conteúdo adulto e aquilo que ele está aprendendo ele já tem curiosidade em repetir. E quem acaba sofrendo são os amigos mais novos, que muitos dos casos aí são crianças que têm menos de 10 anos e acabam tendo seu primeiro contato sexual com uma pessoa do mesmo sexo. E isso pode ferir claramente a sua identidade e masculinidade, fazendo ela se até compreender homossexual pelo fato de ter sentido algum tipo de reação do abuso e do toque que essa criança sofreu, por exemplo. Por isso que muita gente fala, eu nunca sofri abuso. O abuso não pode levar uma pessoa à homossexualidade, aí que você se engana. O fato de você até consentir, enquanto criança, com o seu abusador, isso já pode se autoafirmar na sua mente que você é homossexual porque está consentido. Mas o abuso ele não precisa não ser consentido. Ainda que seja consentido, você se relacionar com alguém com pelo menos de 16 anos pode se considerar um abuso, porque a criança ainda não tem malícia ou não tem entendimento, e isso pode ferir, sim, a sua identidade e se autoafirmar homossexual, porque o seu primeiro contato, literalmente, foi com uma pessoa do mesmo sexo. Então, finalizando aqui, o que eu queria refletir com vocês. Caso do pastor Flávio. Não julguem pessoas que ainda apresentam alguns trejeitos. Procure conhecer a história da pessoa, procure ver se essa pessoa alterou algo no corpo dela, porque na maioria dos casos é irreversível. E não quer dizer que essa pessoa não teve um encontro com Jesus, não seja liberta, lavada e remida pelo sangue de Jesus, porque o que realmente difere de uma pessoa realmente ter nascido de novo se chama fruto do Espírito Santo, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Se a pessoa está em santidade, buscando a santidade, é fruto de uma conversão. E não é porque tem um trijeito, não quer dizer que essa pessoa ela nasceu de novo. Então, a criança também pode se autocompreender homossexual porque a primeira experiência dela sexual foi com alguém do mesmo sexo, muito cedo, de uma forma precoce, e por causa disso, dela ter sido tocada e houve uma reação ali de prazer, ela pode até achar que ela é homossexual por causa disso. Porque na cabeça das pessoas só se torna um abuso quando não é consentido. Sim, ainda que seja consentido e você sendo uma criança, a pessoa mais velha está abusando, sim. Isso pode trazer problemas emocionais e ferir a identidade da criança em relação da forma biológica que ela nasceu como homem e às vezes trazendo alguns bloqueios em relação a sentir prazer por uma mulher, por exemplo. Então o que eu digo, minha gente? Vamos estar orando, não julguem esses que viveram homossexualidade e estão chegando na igreja, como eu falei, busque conhecer a história da pessoa e vamos estar prestando atenção mais nas crianças, com os amiguinhos ou com as pessoas que estão ao redor dela, para que ela não venha ter uma experiência muito precoce sexual em sua vida e isso afetar sua identidade. Vamos ficar alertas.